adoração. Te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos. Te adoramos, te adoramos. Exaltamos o teu nome. Oh, aleluia. Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio, Espírito. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Labacata labas. Oh, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meu Deus. Irmãos, eu só me lembro do texto do Velho Testamento que diz que a glória de Deus encheu o templo. Eu não consigo olhar de outra forma, mas é quando os crentes percebem uma presença poderosa de Deus. E não tem como, irmãos, nós cumprimos o propósito de existência. Nascemos para louvor da sua glória. Aleluia. Oh, Pai, nós te amamos. Te amamos. Oh, aleluia. Louve acima da tempestade. Louve em meio às circunstâncias adversas. Você faz isso porque conhece o seu Pai. Conhece quem você serve. Aleluia. Ele, somente Ele. Aleluia. Até o vento e o mar lhe obedecem. A glória, a força e o poder e o louvor, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei. Somente a ti a honra. Adora a igreja. Adora a igreja. Louvor. A glória, a força e o poder. Ao Rei. Mais forte, a honra, a honra.
a força ao Rei Jesus, ao Rei. E o poder e o louvor e a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Nossas vozes, E a honra. honra. Rei Jesus e a honra. Te amamos, Jesus. Obrigado pela alegria. Oh, Espírito Santo. Alegria do Espírito. Nossa força é. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa alegria em um povo que o Senhor escolheu. Aleluia. Obrigado, Pai. Como é bom, Senhor, viver uma nova vida em Ti, ser nascido de novo, andar em justiça, ter intimidade contigo, conhecer a Tua palavra, entender o mover do Teu Espírito. Oh, Pai, não tem nada neste mundo que se compare à Tua presença. Meu Deus, eu te rendo graças. Aleluia, eu te louvo, assim como o teu povo. O Senhor conhece os desafios de cada um, o Senhor conhece as circunstâncias que tem enfrentado o seu povo, mas nós somos um povo mais feliz dessa terra. Aleluia, e cantamos acima disso, e adoramos, e queremos cantar para todo mundo ouvir, que o poderoso habita em nós. O Todo-Poderoso habita em nós, e que Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder, que opera em nós, que opera em você, que opera em você, que está operando agora em você. Aleluia, o dunamis de Deus, o poder que ressuscitou Jesus entre os mortos. Aleluia! Meu Deus! A honra, A glória, a força e o poder ao poder. Rei Jesus
poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Oh, glória! Como diz nossos irmãos pentecostais, dá uma bicuda na cara do diabo. Ei, meu irmão. Você pode sentar, meu irmão, minha irmã. Meu Deus. Eita Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais. Você está comigo, irmãos? Aleluia. A proposta desses cultos que nós temos feito, aleluia. Eu não sei se manda o pessoal descer, acho que é melhor esperar. Amém. Glória a Deus. Poder falar um pouco, irmãos, do que o Rema proporciona na vida das pessoas que têm procurado estudar e que já estudaram, ou que às vezes está orando, dizendo: Senhor, eu quero crescer espiritualmente, e não percebem que Deus está dando um caminho. Amém? E eu tenho falado esses domingos, associando matérias do Rema. E se você prestou atenção, eu estou sempre colocando o fundamento da fé e uma matéria do Rema. Fundamentos da fé é a matéria que amanhã, às 19h45, nós estaremos estudando aqui. Eu quero te convidar, venha, até você graduado. Porque ouvir de novo é segurança para você. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho só o microfone, gente. Aleluia. É isso. E eu tenho feito isso, irmãos, e hoje o que Deus colocou no meu coração vai ser breve, rápido. Porque não tem como falar 7 dias em 30 minutos ou 40 minutos. Mas eu quero fixar uma verdade. Trazer uma verdade ao seu espírito. Amém? E associando do mesmo jeito ao fundamento da fé e à prosperidade bíblica. Nós temos uma matéria no Rema chamada prosperidade bíblica. E que Satanás usa a boca de muitos aí para dizer coisas que nós não ensinamos aqui. Estão comigo? O que nós ensinamos aqui é o que a Bíblia diz. Aleluia. E queridos, eu queria só pontuar algumas coisas, para que você só enxergue essa verdade e receba no seu espírito. Porque fé, ela funciona, ela opera, ela é ousada quando ela conhece a vontade de Deus. Enquanto ela não conhece, ela fica em modo de espera, esperando conhecer. Mas no momento que ela sabe, ela corre. Ela trilha o caminho. Amém? Então veja como é importante conhecer a vontade de Deus. O meu testemunho, como vocês já sabem, eu me converti com 5 anos de idade, com 9 anos de idade comecei a ler Bíblia. E toda a minha trajetória foi frequentando igrejas, denominações, amo todas elas, recebi coisas maravilhosas em Deus, como também recebi coisas que não deveria receber. Estão comigo? Mas a gente pega as coisas que são boas. E aquelas outras nós trocamos pelo que a palavra de Deus diz. A verdade da palavra. Estão comigo? Seguindo em frente, o caminho da verdade que liberta. Irmãos, eu fui ensinado, antes de chegar no Rema. Talvez você se identifique com o ensino que eu recebi. Mas eu recebi um ensino onde dizia para mim que o crente não poderia prosperar, porque isso iria tirar ele do caminho do Senhor. E aí nos gerava um medo de prosperidade, de crescer financeiramente, de crescer em uma atividade profissional, de buscar uma faculdade, um doutorado, e cada vez mais avançar. Era nos dito isso, era nos dito que ser humilde
era sinônimo de ser pobre. Era o ensino que eu recebi. Mas deixa eu te dizer, quantos pobres eu encontrei soberbos? E quantos ricos eu encontrei humildes? Porque a humildade na Bíblia, irmãos, não tem nada a ver com o que você tem nas mãos, as posses. A humildade que Deus inspirou na palavra é ter um espírito ensinável. É acatar o que Deus diz. Veja que a Bíblia diz: aos humildes Deus derrama graça. Deus dá graça, porque Ele aceita o que Deus está dizendo sobre ele. Mas aos soberbos Deus resiste. Soberbo é quando você não aceita o que Deus está dizendo para você. Veja como isso é sério. E muitas das vezes nós estamos com os nossos pensamentos, aquilo que nós fixamos no nosso coração como verdade, e estamos rejeitando o que Deus está dizendo para nós, que é contrário ao que a gente pensa. Mas queremos ficar com aquilo que pensamos, e Deus está dizendo: isso é soberba, filho. Humildade é você receber o que o seu pai está dizendo. Diz sobre você. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí. Eu fui ensinado assim, irmãos. Fui ensinado que Deus colocava na moinha, na prova, no deserto da falta, para me ensinar alguma coisa. Era isso que colocava, então aceitava. Veja, minha fé não operava na direção certa. Eu ficava recebendo coisas, achando que era meu pai que estava dando. E não era. As aflições da vida, diga as aflições da vida. Diga, é uma questão geográfica. É o que está no mundo. Quem está no mundo aqui? Vai passar por isso. Porque é uma questão geográfica, tanto para o não crente como para o crente. As aflições estão aí. Qual é a diferença? Nós temos o Todo-Poderoso habitando em nós. Você entende? Então isso privava de viver em Deus algo maravilhoso. Entendíamos que a vida abundante seria apenas no porvir, no céu. E aqui a gente se segurava de algum jeito para sobreviver. Por isso os crentes desejavam tanto, e queriam tanto já morrer para ir para o céu. Porque não sabiam lidar com as coisas daqui, porque entendiam que era Deus que estava trazendo para eles. E isso não era um pensamento correto, não era um pensamento certo. Estão comigo? Não tem um tempo para migrar para alguns textos que talvez você pense, Jó, tem explicação, irmãos. Amém? Tem explicação. Um dia a gente fala sobre isso. Mas o que eu quero caminhar é para algo, uma partícula da palavra, sobre esse tema, para que sua fé opere, para que sua fé avance, para que sua fé seja ousada nisso. Amém? E quando eu cheguei no Rema com todas essas coisas, já cheguei questionando algumas coisas. Porque, diga assim, Jesus morreu para tirar os meus pecados, e não minha inteligência. Eu já questionava algumas coisas. Se eu não podia ter dinheiro, porque o dinheiro me desviava, então por que o diabo não me deu dinheiro? Ele poderia te dar dinheiro e te desviava, porque isso é o que ele quer. A Bíblia nunca falou sobre o dinheiro como algo ruim. Ele falou sobre a avareza como algo ruim, que é o amor ao dinheiro. Você entende? Até aí está tudo bem? Eu comecei a questionar isso, a verificar, como eu falei para vocês, encontrei muitas pessoas que estavam em pobreza, mas orgulhosas, soberbas. E encontrei ricos, humildes, então eu percebi que isso não tinha nada a ver com o que se tinha. Como também, irmãos, ter alguma coisa não representa se você é espiritual ou não. Você já é espiritual. Estão comigo? Mas eu estou falando de coisas lá atrás, da falta. Não estou falando dos ensinos que vieram depois em excessos. Mas isso também o Rema vai e alinha. Cadê seu glória a Deus?
Amém? E foi nesse contexto lá atrás que Deus usou o irmão Reagan para trazer esse ensino. Quando a igreja achava que doenças vinham de Deus, que Deus colocava doenças na igreja, que falta vinha de Deus, que o crente não poderia prosperar. E queridos, com um fundamento muito simples. Você já imaginou como vai ser na glória? Você imaginou a Jerusalém que vai descer e nós vamos morar nela? Você já leu como ela é? Talvez se escandalize. Por quê, irmãos? Deus não é contra a riqueza, irmãos. Deus não é contra a riqueza, irmãos. Ele supre nossas necessidades segundo a riqueza da sua glória. Nosso Pai criou tudo. O ouro que você despreza às vezes, Ele que criou. E esse ouro você vai pisar. Ele colocou como teu paralelepípedo, para tu andar. Cadê seu glória a Deus? As pedras que as mulheres tanto amam dentro de um anel, lá é uma porta. O brilho, a glória desse lugar, a roupa dele. Meu Deus do céu. Estão comigo? Então veja, isso começou a mexer comigo quando eu comecei a fazer. Porque começou a tirar. E eu digo para você, meu coração fervia. Porque eu digo, é isso mesmo. Porque eu sei que você fez do mesmo jeito que eu fiz. Você já orou assim? Senhor, me dá para que eu possa abençoar outros. Quem já fez essa oração aí? Não, levante sua mão, me ajuda aí. Você já orou assim, Senhor, me abençoa para que eu possa abençoar outros. Quantas das vezes, irmãos, a gente vê necessidades de algumas pessoas e a gente, Senhor, eu queria ter na minha mão para fazer. Verdade ou não é? Não é isso, irmãos? Pode perceber, irmãos, na provisão tem glória a Deus. Na falta não tem. Se alguém chegar para você e disser, rapaz, está faltando tudo lá em casa, a gente não diz glória a Deus. Se você disser misericórdia, a gente diz assim, misericórdia, Deus vai suprir. Mas quando a gente diz, rapaz, Deus supriu, o que é que a gente diz? A provisão traz glória a Deus, a falta não. E Jesus lidou com a falta. Quando ele foi numa figueira e não tinha, e ela estava dizendo para ele, entenda a situação, dizendo para ele, você vai ficar com fome. É falta. Jesus falou com ela. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Porque ela não nasceu para ser daquele jeito. Estão comigo? Até aí tudo bem? Vamos avançar mais um pouquinho? Isso me impactou, porque eu comecei a ver prosperidade da forma certa. O que eu aprendi no Rema? Eu vou ler a introdução do módulo do Rema. Diz assim, ó. A verdadeira prosperidade. Diga verdadeira prosperidade. Sabe por que colocamos a verdadeira prosperidade, irmãos? Porque existe a falsa. Existe aquela que engana. Nós temos visto no nosso país, no nosso Brasil, quantas pessoas endinheiradas, mas que não é prosperidade bíblica. É engano de Satanás. Entendeu? É ser miserável. O que apenas tem é dinheiro e roubado. E que um dia vão prestar conta. Existe a prosperidade bíblica. Amém? Aí veja, ele diz, ó. O texto diz assim, ó. A verdadeira prosperidade é resultado direto da obediência à palavra de Deus. Ela nasce do entendimento correto sobre quem Deus é. Quem é Deus para você? Qual é a visão que você tem de Deus? Deixa eu te dizer, Ele é Deus para o conceito do mundo. Mas para você que nasceu de novo, Ele é seu Pai. E o próprio Jesus disse, se seu filho pede um pão, você vai dar uma pedra? Se ele pede um peixe, você vai dar uma serpente? Ele disse, se vocês não são tão bons, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará coisas boas. E o Espírito Santo. Você está comigo? Diga, Deus é meu Pai. Diga, Deus se revelou
como o meu Jeová Jireh. O que isso quer dizer? O Deus que provê. O Deus que traz provisão. O Deus que supre a necessidade. E não segundo o que você tem no bolso, mas segundo as riquezas que Ele tem. Você pode dar um glória a Deus, aí você pode dar um sorriso aí maravilhoso. Amém? Veja, irmãos, conhecer quem Deus é. Aleluia. E do que Ele já providenciou em Cristo Jesus para seus filhos. A Bíblia fala que nós temos herança, que nós somos co-herdeiro com Cristo. Diga, tudo que é do meu Pai é meu. Eu acho que você disse e não pensou no que disse. Diga, tudo que é do meu Pai é meu. Você lembra a oração que Jesus ensinou, o modelo de oração? Ele disse, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós, vosso reino. Seja feita, seja feita, seja feita a sua vontade, aqui como é. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, sei que você não gosta muito disso, mas eu vou fazer pelo menos uma ou duas vezes. Pergunta para a pessoa do seu lado, no céu tem doença? No céu tem falta? Tem miséria? E por que você quer aqui? Não é verdade? Ei, quem disse foi Jesus. Jesus quem falou isso. Oh, glória a Deus. Aí veja, irmãos, vou ter que adiantar algumas coisas aqui. O irmão Reagan falou sobre a questão de mentalidade. Ele disse que o que nos atrapalha é a questão de pensar errado. Como eu falei para vocês, a gente recebe alguma informação, pensa que é correta e vai agir, a fé não opera porque a gente está travado com aquele ensino. Mas quando entendemos a palavra, a fé opera. Oh, glória! Aleluia! Em 3 de João, capítulo 1, verso 1 e 2, diz, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde. Eu desejo a tua prosperidade, Gaio, e a tua saúde. Eu desejo a tua prosperidade, Gaio, e a tua saúde. Apóstolo João, o apóstolo do amor, o discípulo a quem Jesus amava, dizendo para Gaio, eu desejo, eu quero ver, eu tenho prazer na tua prosperidade, na tua saúde, Gaio. Assim como é próspera a tua alma. Prosperidade é um resultado de ser próspero, irmãos. É um resultado de mentalidade, irmãos. E o irmão Rega falava sobre isso. Você tem que trabalhar a questão do que você crê, do que você está crendo, para você poder provar cada vez mais daquilo que já está fluindo e disponível para a sua vida. Ele disse certa vez assim, irmão Rega, o que nós cremos é o resultado do nosso pensamento. Se pensarmos erroneamente, vamos crer de maneira errada. Se a nossa crença for errada, a confissão também o será. Ou seja, o que dissermos estará errado. Tudo depende do nosso modo de pensar. O que o Rema ensina? É isso. Pensar como Deus pensa sobre você. O que o Rema ensina? Ou traz para você um autoconhecimento, mas diferente do mundo. O mundo manda você olhar para você. Deus não diz, olhe para a minha palavra. O autoconhecimento que Deus promove para mim e para você é dizendo, eu digo quem você é. Porque eu te conheço mais do que você mesmo. Meu Deus, esperava um glória a Deus bem animado aí. Aleluia. Você entende quando Ele fala, quando Ele diz para nós, a gente só tem que receber. Aleluia.
e pensar como Deus pensa, e falar como Deus fala. O mundo diz, se você não tem dinheiro no bolso, você é liso. Você não tem, é ou não é? Mas quando você olha para o seu pai e diz, você é cheio de abundância, você tem os recursos, aleluia, você tem o dono dos recursos, você tem o dono dos recursos, você tem o dono dos recursos. Ele diz, eu uso até dinheiro para subir. Cadê seu glória a Deus? Veja, irmãos, como fé está associado a esse tema também. Crer no que Deus está dizendo. Aleluia. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou abençoado. Diga, eu sou grandemente abençoado. Diga, altamente favorecido. Diga, extremamente rico. Completamente sarado. Plenamente conservado. Diga, e ponto final. Papai falou. Filho obedece. Você entende, irmãos? Esse autoconhecimento por meio da Bíblia transforma, muda a vida da gente. Vai nos reconhecer o que nós somos em Cristo Jesus. Aleluia. E aprendi no Rema que prosperidade não é medida olhando para a vida do outro. O problema é que as pessoas querem se comparar às outras. E Deus nunca disse que elas fizessem isso. Porque a palavra prosperidade fala de uma jornada bem-sucedida. Diga assim, tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada. Você que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, olha o teu ponto de partida quando você recebeu. Olha como é que você está hoje. É aí que você tem que avaliar, você vai olhar para trás e dizer, prosperei. Você vai olhar para trás e dizer, rapaz, Ebenezer, o Senhor foi comigo. Aí o Senhor diz, oxe, tu está satisfeito com isso? Tem muito mais. Tem mais pela frente. Aleluia. Tem mais coisas, então você olha para você, meu irmão. O irmão Reagan, quando começou a ensinar isso que Deus revelou por meio da palavra de Deus a ele, ele tem um sapato furado e um paletó apenas. Ele começou primeiro a praticar na vida dele, antes de pregar. Depois, convicção, ele começou a pregar, porque ele sabia que isso era o ensino correto. Amém? E ele dizia, como eu estou estimulando você a dizer, falar a palavra. No lugar de falar a falta, dizer, o meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir, aleluia, cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você está comigo? Mas às vezes ele abria a geladeira, irmãos, e ela parecia um coco. Branco com água. Só tinha água lá dentro. Mas o que é que ele dizia? E que hoje nós também fazemos a mesma coisa. Obrigado, Pai, pelos meus celeiros cheios. O Senhor provê para mim. No lugar de ficar desesperado, irmãos. E aí agora como é que eu vou fazer? Ei, você já sabe o que fazer. Fé, crer com o coração. Fala com a boca. Diga, chama a existência. Diga, chama a existência. Faça assim comigo, tá bom? Vamos fazer um exercício. Diga, abundância. Venha para mim. Agora. Isso é chamar, né? Porque quando eu quero chamar alguém, dizer, Vinícius, né ou não é? Mas enquanto... Dei um reverbzinho para chegar lá. O que eu quero dizer, irmãos, a Bíblia diz, chama. Foi aqui que eu aprendi
Porque a forma bíblica do crente, veja, isso é ensino para crente. Que o meu dinheiro, o seu dinheiro, a minha prosperidade e a sua prosperidade não está em nossos bolsos. Está na nossa língua. Naquilo que falamos, naquilo que estamos dizendo em concordância com Deus. Aleluia. Irmãos, se esse ensino não for bíblico, eu não sei o que é. O Deus que chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Vamos para Gênesis. Deus viu o caos, mas Ele chamou o caos. Ele chegou para os anjos e disse: ei, agora, o que é que a gente vai fazer com esse caos aqui? E agora? Vamos chorar a Deus. Não, mas o Senhor não é Deus? Como é que o Senhor vai chorar a si mesmo? Não, irmãos, foi o que Deus fez. Haja luz, haja firmamento. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra. Pela palavra de Deus, irmãos. E quem nós somos? Filhos. Se você me perguntar qual é a razão, por que Deus disse que a gente tem que falar, eu só vou dizer porque Ele disse. Ele disse que é assim. E manda quem pode. E obedece quem tem juízo. Se Ele disse isso, vamos praticar. Faça isso na sua vida. Chame. Amém? Veja, chamar, crer com o coração. Nós cremos e confessamos com a boca. Meditamos na palavra, cremos com o coração e chamamos a existência. Veja, não tem que ser um papagaio que repete o que o outro está dizendo. Tem que ser uma revelação no seu espírito. Você precisa entender, compreender a palavra, por isso é interessante ouvi-la. Porque fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É ouvindo de forma continuada, até um dia a ficha cair, meu irmão. Aí você entende, agora sim, vai estar na sua boca. Fácil, e ninguém vai tirar de você. Agora, qual é o processo? Ouvir, mesmo quando não está querendo. Mesmo quando não está entendendo, mas está ouvindo, está colocando lá. Mas está doente, está chorando, fica ouvindo. O momento da revelação, no seu espírito. Aleluia. E aí tudo começa a fazer sentido. Eu queria, irmãos, dizer para vocês essa partícula, essa verdade no seu espírito. Prosperidade é a vontade de Deus para você. Vou dizer de novo, prosperidade é a vontade de Deus para você. Amém? Pobreza, miséria não é a vontade de Deus para a sua vida. Você entende isso? A falta não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade dele é sua prosperidade. Vamos para os textos? Com silêncio, né? Sepulcral. Salmo 35, verso 27. Cantem de júbilo, e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. É só isso que eu vou ouvir de vocês? O que é que o texto está dizendo? Que Deus tem prazer, alegria em te ver próspero.
Deus não tem prazer em te ver com falta. Deus tem prazer em te ver sobrando, com abundância, tendo para abençoar outros. Aleluia. Veja, queridos, essa palavra prosperidade no hebraico é shalom. Já ouviu essa palavrinha? Essa palavra shalom não é só apenas paz, que já é uma coisa maravilhosa. É a paz do Senhor. Uma paz que ela é agressiva contra Satanás. Satanás fica agoniado de te ver em paz. Você está afrontando Satanás quando você anda em paz. Quando pessoas te afrontam, quando as coisas vêm contra você e você se mantém na paz, sorrindo, alegria e confiando no Senhor. A palavra shalom, ela quer dizer segurança, bem-estar, nada quebrado, nada faltando. Deus tem prazer na prosperidade. Veja que quando esse texto vem, é porque é como um pai que se alegra em um filho que está prosperando nos princípios certos. Porque tem pai que fica triste quando o filho está prosperando num princípio errado. Pode até ter dinheiro, mas o pai não tem prazer naquele filho. Porque está roubando, porque está fazendo coisa errada. Mas aqui o texto está ligado a um filho que pratica os princípios certos. E Deus olha com, sabe, não sei se existe orgulho santo, mas está dizendo, meu filho, esse é meu filho, como eu me alegro com meu filho. Este é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Cadê seu glória a Deus aí? Provérbios capítulo 10, verso 22, diz, a bênção do Senhor enriquece, e com ela não traz desgosto. Diga, a bênção enriquece. Aí eu fui ver nessa palavra, o que essa palavra quer dizer, né? Enriquece, meu Deus, o que é isso? Vamos ver. Olha o que ela disse, gente. Eu fiquei assim, mas rapaz, é o que eu estava pensando mesmo, é o que ela disse. A bênção do Senhor torna você rico. E não traz desgosto. Não traz maldição. Aleluia. Você fica triste com isso? Dê uma olhadinha para o seu irmão, segunda vez. E a última. Diga, rapaz, tu tem a cara da riqueza. Por isso, meu irmão, eu digo a você, quando você vier para o culto, irmãos, isso aqui não tem nada a ver com roupa de marca, o que seja não. Pega a sua melhor roupa. Venha vestido com a sua melhor roupa. Amém. Servir ao Senhor. Dar ao Senhor o seu culto com a melhor roupa. Ah não, pastor, mas essa aqui é a roupa do Natal, do final de 2026. Ô gente, tu já venceu isso. Daqui para lá Deus vai suprir outra, rapaz. Amém? Vai que tu chega lá meio gordinho, aí não dá. Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Amém? Veja, Paulo está dizendo que Deus supra as necessidades. Efésios capítulo 1, verso 3 diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Essa palavra abençoado que aparece aqui, está dizendo o seguinte, favorecido por Deus. Carregando o favor de Deus. E para onde vai, favor vai. O problema, irmãos, é que aí é onde entra o que foi magnífico para a minha vida. Quando eu entendi sobre, no Rema, a fé e a vontade de Deus sobre esse tema. Eu entendi aí. Digo, rapaz. Então eu comecei a dizer contra o que me diziam sobre mim.
Eu achava que eu era tímido, porque diziam que eu era tímido. E no meu autoconhecimento, eu era tímido. Mas quando eu escuto meu pai falar, ele diz: tu és forte. Você já venceu o maligno. Tu és ousado como um leão. Eu não te dei espírito de medo, que timidez tem medo envolvido. Mas espírito de ousadia. Eu comecei a falar como Deus diz sobre mim. Eu não sou tímido. Não sou tímido. Sou ousado como um leão. Aleluia. Glória a Deus. E antes, aquele baixista que tocava olhando para o dedão do pé, começou a olhar. Fazer careta adorando. Porque saiu, irmãos, uma limitação colocada em mim, mas era contrário ao que meu pai dizia sobre mim. Terminei o rema, fui trabalhar numa empresa. Chegando nessa empresa, só para encurtar, porque não tem tempo para isso. Em 1 mês e meio, mais ou menos, quase 2 meses, que eu comecei, eu já saí para ser subgerente. Dê uma glória a Deus aí. Por quê? Agora era águia. Eu via como Deus está sobre mim, o mesmo Espírito que estava sobre Daniel. Espírito de excelência, de sabedoria. Então eu chegava na empresa para trabalhar, produzia resultado. Não ficava reunido com aqueles que ficam reclamando do gerente ou do salário que está pouco. Mas eu estava produzindo e atento às oportunidades. Surgiam oportunidades. Ninguém quis, eu cheguei e me prontifiquei para fazer. Você vai fazer? Faço. Fiz. Namorava com Leila, morava em Campina Grande, trabalhando em Campina Grande e Leila em João Pessoa. E foi o meu de eu chegar mais perto do meu amor. Fui para João Pessoa como subgerente. Abri a primeira farmácia lá. Porque, irmãos, mudou aqui. Eu entendi que onde eu coloco minha mão. Olhe para suas mãos. Olhe para suas mãos. Veja se você está no Senhor. Aleluia. Há uma bênção aí, ó. Você carrega a bênção de produzir resultados. Aleluia. Dê uma glória a Deus aí. Você coloca a mão, a coisa é abençoada. Lembra de José no capítulo 39 de Gênesis? Onde ele estava? Ele era abençoado. Não importava, irmão, estava na casa no palácio, servindo, tudo do bom e do melhor. Mas se surgiu uma situação que era contrária ao princípio da verdadeira prosperidade. Ele rejeitou, foi caluniado, foi para a prisão, mas prosperou na prisão. Aleluia. Diga, e depois? Deus levou ele para o escalão mais alto. Porque a bênção do Senhor acompanhava ele. Acompanha a sua vida também do mesmo jeito. Aleluia, acompanha a sua vida do mesmo jeito, irmãos. Mas qual é o problema? Aí eu entendi. Porque a gente olhava para a nossa situação, botava a mão no bolso. Cadê dinheiro? Cadê a prosperidade? Meu Deus, cadê? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Meu Deus, Jesus, abre as portas. E lá vai. E começava a ter um espírito de consumidor, esperando que as pessoas dessem. Isso aqui vai ficar uma imagem na... quem vai estar assim é o cão. Você entende? E você fica daquele jeito, porque você está olhando para você, mas aí vou clamar, vou fazer isso. E Deus, filho, eu depositei no teu espírito. A bênção está no teu espírito. Filho, é por meio da fé, filho. Ei, é por meio da fé, não é por meio das coisas do mundo, não. É por meio da fé que as coisas vêm.
Aleluia. A fé é o princípio que pega. É o braço que pega tudo que já está disponível. E nesse caminho você vai tendo suas experiências. Você tem uma jornada. Deixa eu dizer para você, meu irmão. Nós temos uma jornada de igreja aqui. Os irmãos sabem muito bem quem é lá do início do verbinho. Nós temos uma jornada de fé. Aleluia. Estamos vencendo cada etapa. Amém? Já vencemos Golias. Vencemos os 4 irmãos que ele tem. Estamos continuando. Estamos avançando, porque o que nos sustenta é o que Deus disse. E quando eu estiver lá, vivendo tudo o que Deus falou, na plenitude, nós vamos olhar. As pessoas vão dizer, meu Deus, foi de repente. Aí você vai dizer, não foi de repente. Foi pela fé. Crendo na palavra. Um processo, uma construção. Eu tenho outro texto para terminar aqui, mas eu quero terminar com algo. Quantos conhecem aqui o apóstolo Sérgio Pessoa? Quando eu o conheci, nós éramos a primeira equipe de música da igreja. E ele morava numa rua atrás onde eu fui morar. Ele já fazia o primeiro ano, e eu entrei para fazer o segundo. E ali eu o conheci e fiquei muito próximo a ele. E durante o dia eu ia na casa dele. Chegava na casa dele, irmãos, estava lá ele, por estar fazendo um rema, passando apertos financeiros. E o que tinha na casa dele? Que eu me lembro, uma mesa e 4 tamburetes. Vocês sabem o que é tamburete? Os banquinhos. Tinha quase nada. Um fogão. O sogro dele mandava frutas, porque tinha no mercado tinha uma banca de fruta, para poder ajudá-los, mantê-los. Mas quando eu chegava lá, que eu chegava na porta, eu via aquele homem orando em línguas. Quando eu entrava lá, ficava junto com ele orando em línguas, e ele começava a orar em línguas e começava a dizer: Pai, obrigado pelas portas abertas. Eu vou ministrar nas nações. Eu vou às nações pregar a sua palavra. Obrigado pela unção, obrigado pela prosperidade na minha vida. Porque com a traição do pai, quando o pai saiu, passaram necessidades extremas. E o que ele prega hoje, irmãos, foi porque o diabo atacou muito ele nisso, a família. E Deus levantou ele com essa voz, com essa atitude, principalmente específica para isso. E eu vi ele confessando a palavra, dizendo a palavra. Íamos a pé para o rema, mas ele dizendo a palavra. Foi uma andância que chegou àquela pressão que o diabo sempre é diabo. Foi quando surgiu a música que tornou ele muito conhecido na região lá. A música Eu Não Vou Desistir, Eu Não Posso Ser Derrotado, porque o Senhor está comigo, minha é a vitória. Amém? Mas veja, irmãos, as coisas andaram, servimos juntos, e eu vi o crescimento, o avanço dele. Amém? Muitas das vezes, chegou um automóvel, ele dava de oferta na igreja. Vi ele fazendo muito isso, mas ele confessando a palavra. Se eu não estou enganado, foram mais de 7 carros que ele ofertou na igreja. Que ele dava na igreja. Você pode falar, meu Deus. Mas é porque ele estava confessando aquilo, seguindo as instruções do Espírito. Aleluia. E hoje esse homem já foi para a Europa, Estados Unidos, pregando a palavra. Roda o Brasil de um canto a outro pregando a palavra. Mora onde ele declarou que iria morar. Tem um carro que ele declarou que ia ter. Vivendo isso, irmãos, ajuda muita gente. Oferta na vida de muita gente, continua com o mesmo coração doador, porque no rema eu aprendi
que a prosperidade bíblica tem um propósito. É generosidade. É para ser uma bênção para o outro. Amém? Para ser uma bênção para o outro. E eu vi isso na vida dele. Cumprido na vida dele. Amém? Começou a declarar coisas. O filho dele também já pegou o caminho. E hoje mora onde disse que iria morar. Veja, quando eu digo disse que ia morar, porque Deus disse a ele que era para lá que ele tinha que ir. Porque fé está ligada ao propósito de Deus à sua vida. Amém? E fluindo na vida dele. Da mesma forma, irmãos, eu termino. Lembrando da viúva de Sarepta. Quando chega Elias para lá. Deus manda ele lá para a viúva. E quando chega, pede a viúva e ela diz, rapaz, eu só tenho um pouquinho aqui de farinha. Vou fazer aqui para mim, para o meu filho. E morrer. Ele disse, não, faça. Dá primeiro para mim. Elias representa Deus. A palavra de Deus. Depois você come. E não vai faltar. Aleluia. Você vai ter até que chova sobre a terra. Ah, irmãos, você fica pensativo. Você me dá mais um tempinho só? Me dá ou não? É quando você chega em Lucas capítulo 4, verso 25 e 26, olha que coisa interessante. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel, no tempo de Elias. Diga, muitas viúvas. Existiam no tempo de Elias. Quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. Tinha muitas viúvas na região. Olha o verso 26, olha que detalhe. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Por quê? Por quê? Por que foi para ela? Porque Elias foi enviado para ela. Você sabe a resposta. Porque ela ia fazer conforme a palavra do Senhor. Meu Deus. Tinha muitas viúvas lá, mas Deus mandou para aquela. Que quando ele chegasse dissesse, faz e me dá. Depois você come com seu filho. Meu Deus. Isso, irmãos, é fé. Ela creu. Aleluia. Que aquela palavra é a palavra de Deus. Você está comigo? E você, meu irmão? Irmãos, no Rema, a gente aprende sobre ter planilha, ser organizado, planejado. Tudo isso está dentro da prosperidade bíblica. Aqui se ensina com equilíbrio. Aleluia. Você sai daqui radiante. Me pergunto por quê? Porque nunca você ficará refém da sua planilha. Porque teu pai de vez em quando vai dizer, me dá teu Isaac. Ai, me dá teu Isaac. Mas Senhor, é a minha segurança. Eu só tive esse, Senhor. Como é que vai ter outro? Me dá teu Isaac. Porque Deus vai te chamar para nunca ficar preso a isso. Tudo o que você vai fazer é sobre o fundamento da fé na palavra. Você entende, meus irmãos? Em liberdade em Deus. Liberdade em Deus. Os ricos deste mundo, irmãos, têm um medo que os consome. É de ficar sem o dinheiro. Mas deixa eu te dizer, a gente não tem medo disso. Porque nós temos o dono dos recursos.
Você poderia ficar de pé? É isso que Deus colocou no meu coração, dizer para você que a vontade de Deus para a sua vida é prosperidade. É que você avance. Agora veja nos princípios dele. Não é uma prosperidade que te afaste do Senhor, da presença dele, da igreja. Não, isso não é prosperidade. Que te afaste da palavra, que te afaste da fé. Aleluia. Não é isso. Ele disse, é a minha prosperidade, filho. É você funcionar sempre com a base dos meus princípios. Aleluia. E o Senhor ainda diz através de Paulo, e você que semeia, eu vou ainda te dar mais sementes. Mas eu não vou só parar aí, eu vou aumentar a tua sementeira. Para que você tenha mais, para abençoar mais ainda. Aleluia. A parábola do semeador fala muito sobre nós, para isso, somos um semeador, gente. E saímos a semear todo dia, assim como Deus saiu semeando a palavra. Você semear a palavra. Por isso, meu irmão, saia daqui dizendo, eu sou próspero e abençoado. Eu sou próspero e abençoado. Eu não sei pelo que você está crendo, mas não deixe o diabo roubar a tua fé. Tirar a palavra, que é o fundamento da vontade de Deus, aonde você age. Saia dizendo, mas eu não sei como vai acontecer. Eu não sei como isso vai acontecer. Presta atenção numa coisa, meu querido. Quando Deus disse, Jesus disse a Pedro, venha. Se ele fosse pensar como seria, ele não andaria. Ele apenas creu e andou. Você entende? Que se ele fosse pensar, não tem como, eu afundo. Mas o que eu acho mais lindo do texto, Léo, é que Jesus estava dando um exemplo. Quando Pedro olha, ele disse, eu quero fazer o que ele faz. Se és tu, eu quero fazer o que você está fazendo. Foi invenção de Pedro. E Jesus olha, porque uma grande fé atrai. Venha. Meu Deus do céu. Se ele fosse pensar, irmãos, então aprenda. Não é ficar pensando, calculando, Deus vai fazer aquilo, não. Existem tempos na vida que é só crer em Deus. Pela última vez, olhe para seu irmão e diga assim. Diga, temer por quê? Se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Irá. Haja o que houver. Venha. Você vai ficar firme na palavra. Eu. Mais do que a igreja. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Aleluia, então receba de Deus nessa hora. Faça essa declaração inspirado pelo Espírito. Meu Deus!
declaro portas abertas. Favor dos céus. Aleluia. Oh, aleluia. Diga assim: essa montanha vai se mover. Aleluia. Diga: essa muralha já caiu. Ei. Temer por quê? Vamos lá. Seu nome. Haja o que houver. Vamos, declara, declara. A tempestade, a tempestade. Em ti! Aleluia.